Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje nós vamos ver a revisão de geografia. Nós vamos falar sobre os assuntos que nós vimos ao longo desse segundo bimestre e fazer uma revisão. E nós vimos três temas centrais nesse segundo bimestre, né? Que foram os mapas, o planeta Terra e a crosta terrestre. Primeiro, nós vamos falar sobre os mapas, né? Nós tratamos, né, o que são mapas, nós vimos os diferentes tipos de mapas que o livro trata, né? De como os primeiros mapas eles eram pequenos rabiscos em paredes, né, de cavernas, em pedaços de madeira, até a atualização, até o desenvolvimento do que os mapas são hoje, né? Os mapas digitais, os GPS, todo esse avanço tecnológico. Nós vimos também a importância histórica, né? Nós vimos lá nos primórdios da humanidade como era importante para o ser humano demarcar territórios, demarcar onde tinha recursos naturais. Vimos também sobre o período das grandes navegações que foram extremamente importantes, né? O uso dos mapas. E os mapas na atualidade, né? Hoje, a importância dos mapas até no nosso dia a dia, né? Um motorista de Uber, quando a gente quer conhecer um lugar diferente, a importância para a aviação, para a navegação marítima, para empresas que transportam produtos de um lugar para o outro, de uma cidade para outra. Então a importância dos mapas hoje em dia também ainda é muito grande. Vimos ao longo do bimestre também os elementos e os símbolos dos mapas, né? Nós vimos que existem elementos que eles são universais, né? Foram criadas convenções para que nós aqui no Brasil ou uma pessoa em qualquer país do mundo ela entenda esse símbolo dentro de um mapa. Nós vimos também os diferentes tipos de mapas, né? Nós podemos ter mapas para simbolizar vegetações, para simbolizar o clima de algum local, para nos apontar nomes de países, nomes de cidades, sobre o relevo, sobre os rios presentes naquele local. Então, os mapas servem para nos dar uma série de informações, né? Também vimos os diferentes tipos de representações cartográficas, tá? Que tipos de representações são essas, né? As maquetes, os croquis, as plantas. Vimos lá que as plantas são representações de interior, né? Do interior de uma casa, de um apartamento. São utilizadas para representar pequenos espaços. Já as cartas topográficas, né? Elas demonstram assim, as diversas altitudes de um terreno, ela representa uma área maior, né? Com maior grau de detalhamento. As maquetes elas são miniaturas de uma parte de uma superfície terrestre. Então, são diversas as representações dentro desse universo aí do que a gente chama de representações de mapas, tá? Então, basicamente, esse conteúdo dos mapas é isso, né? E aí, nós temos uma outra parte do nosso conteúdo que a gente fala sobre o planeta Terra, tá? Então nós iniciamos falando sobre o sistema solar. Quem tiver alguma dúvida pode ir lá nas videoaulas antigas, né? No livro. Falamos sobre a Via Láctea, falamos sobre as estrelas, o Sol, a importância de cada um desses elementos, né? Vimos que sem o Sol nós não teríamos luz na Terra, né? A Terra não tem luz própria. Então o Sol ele é fundamental para que a temperatura do planeta, primeiro para que a temperatura do planeta ela seja adequada para a nossa sobrevivência. Segundo, sem o Sol nós não teríamos vida nenhuma, né, na Terra. E sem o Sol nós não teríamos a agricultura para nos alimentarmos, né? Também vimos que para
que haja vida na Terra, a atmosfera ela tem que estar em perfeito equilíbrio, né? Os gases da atmosfera, como oxigênio, ozônio e o gás carbônico, eles têm que estar em perfeito equilíbrio para que o ser humano e os outros tipos de vida possa se manter de uma forma adequada no nosso planeta, tá? E outra coisa importantíssima para que haja vida na Terra é a presença de água em forma líquida, né? Porque o ser humano ele não sobrevive muitos dias sem beber água potável, né? Então a água ela é fundamental, assim como o Sol e assim como os gases da atmosfera, para a permanência da vida na Terra. Nós vimos também os movimentos da Terra, né? O movimento de rotação, que é responsável pela alternância entre os dias e as noites, né? Já que a Terra gira em torno dela mesma. E nós vimos o movimento de translação, que é aquele movimento que a Terra gira em torno do Sol. E esse movimento ele é responsável pelas estações do ano. Tá? Então esses dois movimentozinhos também foram extremamente importantes que a gente viu nesse bimestre. Vamos lá, vamos para outra parte da nossa revisão que fala sobre os sistemas e as estruturas da Terra. Quando a gente fala em sistema, nós estamos falando de 4 sistemas, né? Na verdade, de 3, né? Que é a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. E esses 3 sistemas eles compõem um 4º sistema, que é a biosfera, né? Então vamos lá. A litosfera ela é a parte rígida do nosso planeta, é onde a gente pisa, é onde se desenvolve a agricultura, é onde se desenvolvem as atividades humanas, né? A atmosfera, o conjunto dos gases do nosso planeta. A hidrosfera, o conjunto de todas as águas do nosso planeta, seja rios, mares, lagoas, né? Cachoeiras. E a biosfera é quando entra o ser humano, né? É o conjunto da litosfera, atmosfera e hidrosfera e a presença do ser humano, tá? Não só do ser humano, mas dos outros animais e da vida vegetal também do planeta. E aí, nós temos também a estrutura da Terra, né? Que é compreendida em 3 partes. Uma parte mais central, que é a parte mais quente do nosso planeta, que é chamada de núcleo, e é composta basicamente de níquel e de ferro, né? E as temperaturas, estima-se que as temperaturas lá variam de 4 a 6 mil graus, né? A temperatura mais extrema que existe no nosso planeta. Nós temos uma segunda estrutura que é denominada de núcleo, né? Que está localizada entre... Desculpa, tem uma segunda que é denominada de manto, né? Que está localizada entre o núcleo e a crosta terrestre. Tá? Esse manto ele tem uma espessura de 2.900 km e a temperatura mais ou menos varia entre 2 e 3 mil graus. No manto, é nessa camada que é composto o magma, que é aquela substância pastosa, né, que se encontra derretida por causa das altas temperaturas e que extravasa para fora da superfície através dos vulcões. Tá? E para terminar essa parte, a gente vai falar da crosta terrestre, que é a camada que compõe a superfície. E ela, né, a crosta terrestre é a parte onde a gente pisa, onde se desenvolve as atividades humanas. Para finalizar, nós vamos falar sobre um tema muito importante que são os solos da Terra, tá? Os solos eles são utilizados, né? Assim, de diversas maneiras, mas ele é extremamente importante para a agricultura, tá? Sem
a preservação sem ter um solo adequado, não há uma agricultura que seja favorável. E não tendo uma agricultura que seja favorável, as pessoas vão ter dificuldades para se alimentar. Então, o solo ele é extremamente importante para a questão da alimentação do ser humano. Tá? Outra coisa, é importante conservar esse solo. Por quê? Porque a gente sabe que o solo ele tem nutrientes, né? Que para você ter um processo agrícola adequado, de qualidade, esses nutrientes eles precisam ser conservados. Se o processo agrícola for feito de uma forma muito agressiva, se você queimar o solo ou se fizer um tipo de plantio inadequado para determinado solo, pode ser que os nutrientes daquele solo perca força, que eles enfraqueçam, que eles empobreçam. E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir mais resultados tão positivos naquele solo. Então por isso que é extremamente importante para os países, para as empresas que estão explorando o solo, é extremamente importante que haja a conservação, tá? Pessoal, então encerra aqui a nossa revisão. Qualquer dúvida, a gente tem aí as aulas 7 e 8, com algumas questões de revisão que eu fiz. Nas lives nós estamos corrigindo também, né, e fazendo revisões. E vocês podem tirar qualquer dúvida nas lives, tá bom? Até a próxima, então.